E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros, aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Vamos fazer algo diferente hoje, tá? A gente vai escutar uma música e depois eu vou falar. Eu vou aumentar o som. Who has taken all the heartaches and all the pain he can stand. How do you know the colors of blue? I have here understand. I am painting in oil a portrait of a man. I can tell he is dying. I see death in his eyes. Oh yes, I know when he's crying. Tis my tears that he cries. I'm sure of how he feels inside. I mix the pain with my hand. I am painting in oil a portrait of a man. As I paint a wrinkled brow, and hair that is turning gray. Oh, tell me how can I paint a smile? And I that keep turning away. I'm using all the colors of blue. I have here on my staff I am painting in oil a portrait, and I'm the man. A portrait, and I am the man. Linda, né? Pra quem aguentou aí as minhas presenças artísticas. Pois então, né? Começamos com essa música porque é uma licença poética aqui com vocês. Quero falar um pouquinho de mim, tá? Eu sei que é egocêntrico, eu sei que é uma puta carência, eu sei que é pura vaidade. Mas, cara, eu realmente me esforço
para acreditar que essas coisas possam tocar aquela que de repente se identifique com alguma coisa. E tudo isso tem acontecido pelo seguinte: eu coloquei aí, né, algumas reflexões nos vídeos anteriores sobre me sentir ultrapassado, né? E até mesmo existe algo que às vezes me incomoda, que é saber ou pensar ser assim. Aquela que de repente assista um vídeo meu, esteja aqui pela primeira vez ou algumas poucas vezes e não assistiu ainda todos os conteúdos, porque realmente, de uma certa forma, tem uma linha de conexão aos vídeos, né? E muitas vezes eu me apresento aqui com alguns assuntos que são partes de outras coisas que eu já coloquei aqui. Então, essa relação de me sentir ultrapassado, ter ficado para trás, ter perdido a mão, não conseguir acompanhar o que hoje existe com algumas pessoas ou várias pessoas fazendo frente nas questões da adicção e da recuperação, né? Me questionando, me perguntando se eu tenho algum valor. Eu realmente me pergunto constantemente sobre isso. Mas isso não anula eu ficar contente que existam várias pessoas hoje sendo frente na qualidade digital com os assuntos de adicção e recuperação. Né? O que fere o meu ego é, de uma certa forma, eu me sentir, né, mesmo que não seja, repetindo inclusive talvez o que aquele que me acompanha já viu, é de ter sido aquele que abriu as portas para isso. Né? Não é, mas eu me sinto assim. E eu me sinto sem o reconhecimento do meu trabalho. Cara, isso é muito fruto de um egocentrismo pela presença de uma supervalorização, né? Como se eu tivesse que ser reconhecido, prestigiado por todos que estão aí iniciando, como se inclusive eles me conhecessem, né? Mas beleza. E tudo isso tá reverberando, cara, tá pulsando dentro de mim, mas eu encontrei uma verdade nisso. A verdade é que, cara, eu sou uma resistência às questões comerciais, né? Eu sou uma resistência às questões publicitárias. Eu não tenho nenhum momento, nenhum formato, nada dentro de uma linguagem visual, dentro de um roteiro, uma pauta, um tema, uma forma de falar, gráficos e interações, tempos determinados para que seja assistido, as questões dos algoritmos, nada, mano. Não tem nada, velho. Nada. Porque eu não me identifico com isso, velho. Porque, mano, eu realmente estive e certamente estarei dessa forma, mano. Que é uma forma, cara, que se não houver uma interpretação e um conhecimento real, mano, de todo o meu trabalho, é propício a me desvalorizar, mano, como um louco, como, sei lá, mano, um despreparado. Só que aí, cara, essa questão da resistência e tentar aceitar, mano, tentar aceitar o que eu realmente sou, é o que tá fazendo com que eu me acenda novamente.
talvez eu nem precisasse ter dito tudo isso e pulado ao finalmente, né? O que acontece, mano, é que todo o meu processo de criação aos meus livros, que são 6 livros publicados, e toda real conexão, mano, do meu trabalho quando aqui eu apresento, crio, faço conteúdo, mano, ele tem uma única fonte de criação, mano, que é, velho, o sofrimento. Os meus melhores textos, os meus melhores vídeos, as minhas melhores artes plásticas, os meus melhores aconselhamentos e acompanhamentos na qualidade terapêutica, as melhores trocas que eu tenho aqui com vocês, cara, são na retratação, mano, do sofrimento, velho. E eu tô incomodado porque, por mais que em alguns momentos eu faça as pazes, por mais que em alguns conteúdos eu esteja realmente mais pra cima, por mais que eu consiga me conformar que a minha presença é uma presença de dor, eu não consigo aceitar que o meu trabalho, cara, é conhecer o sofrimento. Mas não é ficar no sofrimento, né? A partir deste ponto, evoluir para melhorar. Mas até por todas essas passagens que eu tive agredindo meu corpo, né? Como eu estou aqui, velho. Ó o baque que eu tô, mano. Isso me incomoda também, porque o que eu penso com o que exista de conteúdo ou de inspiração não é ver alguém abalado, debilitado, doente, fraco. Não, é ver alguém voando, lindo, maravilhoso, feliz. Não que eu não seja e não tenha esses momentos. Mas é aqui, cara. É aqui nesse lugar, mano. De solidão, mano, de vazio, de tristeza, velho. De medo, de preocupação, de angústia, de frustração. Que eu me encontro, velho. E essas coisas, obviamente, vão me deixar pra trás. Mas vão me deixar pra trás onde? Com o quê? Né? Vão me deixar pra trás com status, prestígio? Com o quê? Vão me deixar pra trás? Vão me deixar pra trás com número de seguidores, os engajamentos, os compartilhamentos dos conteúdos, os destaques e as presenças junto às mídias que hoje existem? É isso que tá fazendo com que eu fique pra trás? Tô ficando pra trás com o quê? Cara, na verdade eu não tô ficando pra trás, eu tô segmentando, mano, a minha presença.
como sempre foi. Talvez eu não esteja percebendo que eu mantenho a originalidade. Eu mantenho como diferencial, mano. Que com certeza não é pra todos. Mas são pra quase 2.500 seguidores aqui no YouTube, velho. São aos montes que aparecem no Instagram pra falar comigo. E a maioria dos meus conteúdos, tirando alguns estados mais coléricos, outros um pouco mais didáticos, é disso. De uma expressão real, mano, de dor, velho. De dor, mano, de inabilidade, de insuficiência, mano, de desespero, mano, de perda, velho. De fracasso, velho. De vício, mano, de suicídio, velho. De depressão, de ansiedade, de transtorno, mano. Que é o que eu faço desde 2010. Então todas as vezes que eu começo a entrar nessas questões de puta, eu preciso tá bem, mano, pra fazer um conteúdo, mano, eu preciso fazer um post legal, mano, puta, eu preciso trazer uma motivação, cara, eu tô perdendo meu espaço, mano. Cara, não é isso. Não é isso. É que eu tô deixando de olhar, mano, pra aquilo que eu tenho de mais especial, velho. Que é desse lugar que realmente encontra pessoas que passam por ali ou estão ali. As variedades e presenças de todas as sortes que hoje temos, talvez para algo mais profundo, mais complexo, mais prolixo, mais filosófico, mais artístico, mais dramático, mais qualquer coisa que se encontre realmente ali, cara, sabe? As complexidades existenciais, não somente algo ultramente feliz, motivador e padrão aos meios de estar comercialmente, mas que mesmo que estes estejam, e que bom que isso existe, porque senão outras realidades de acessos não teriam de mim, o que também é importante com o que tem por aí. Mas ainda assim, outros que já estão sem esperança de encontrar algo que as faça se identificar, tem eu. Então essa música que eu coloquei, assim como todas as identificações que eu possuo nas traduções artísticas, são de pessoas que trabalham, exploram, compartilham a dor da existência, mano. Mas não para aí. É um desdobramento em cima de uma trama para ter também momentos bons, conquistas, registros de momentos bons, né? Que também faz parte do que eu vivo. Então a minha forma libertadora, cara, de conseguir estar aqui com vocês é tão somente assim. Ao dia de hoje, eu tive alguns insights e quis compartilhar com vocês. Eu tirei o dia para fazer várias coisas que representam
uma mudança dessa minha realidade que ficou muito atingida no corpo e uma série de coisas que me machucaram, sabe? Em questão da crise de ansiedade, a depressão, a quebra das minhas rotinas e das disciplinas práticas que me sustentam bem, me colocando em um lugar, cara, que eu não me reconheço fisicamente, com coisas que eu nunca tive e que estão ainda presentes em mim. Sinusite, bruxismo, infecção urinária, o sono desregulado por causa dos remédios, efeitos colaterais dos remédios, emagreci muito, meu apetite mudou. Então assim, são coisas que não são comuns pra mim. Então hoje eu tô reativando uma série de coisas diferentes, que inclusive já melhoraram, cara, pra eu restabelecer aquilo que me faz bem. Mas ainda assim, ao dia de hoje, eu, até mesmo pelas coisas que eu escrevi em caderno, cara, dor de cabeça constante, esqueci de falar. Enxaqueca monstra. Mas tem a ver da sinusite, né? Entope tudo, dói o ouvido, os olhos lacrimejam. Antes estavam secos por causa do remédio. Ao dia de hoje, com as coisas que eu escrevi, né, com alguns insights que, poxa, fizeram com que ali eu mergulhasse novamente no sofrimento escrevendo, mas para melhorar, me trouxeram reais vontades em fazer um vídeo com vocês. E os temas, eles eram alguns como, por exemplo, a realidade em cima de um mapa de execução, o mergulho profundo no inferno para emergir a lume celestial, solidão, isolamento, solitude, quanto de fato estou submerso na pseudo-sensação de viver pelas questões simuladas, artificiais da era digital, com o que há realmente de uma vida orgânica. E cara, são temas legais que eu fui costurando ali, escrevendo, sabe? E eu tentei fazer alguns vídeos, mas eu não tô na vibe super feliz, né? E nem colérica, eu tô nessa vibe mais popularmente dita deprê, mas não é, tá? Mas é de uma análise, de uma reflexão a uma falta, a alguns momentos de tristeza, né? E algumas presenças de solidão. E todas as vezes que eu tentei, até mesmo por estes temas, trazer uma positividade, e, poxa, uma aplicação de sei lá o que, né? E mais entusiasmo, e pô, mas aí você tem que fazer, pegar aqui, mas aí você vai pra lá. Mano, não vai. Eu já falei isso em algum vídeo anterior, cara. Não vai, mano, não vai. Né? E outra coisa também, cara, eu tô super abatido, com olheira, né? Magro, né? E eu falei, porra, pensei, como que eu posso trazer uma motivação, um ânimo se eu tô assim, tão abalado? Então, são travas que eu vou criando pra mim na tentativa de me igualar, sabe? Sentindo que ao ter isso, eu terei então um crescimento, um engajamento, uma procura, para que então, finalmente eu consiga ter os recebimentos das monetizações que estas plataformas também oferecem, ou conversões com pessoas aos meus aconselhamentos, acompanhamentos na questão terapêutica. Mas isso não é meu, eu nunca fiz isso para isso, nunca.
Então é curioso como a vida, ou até mesmo a minha presença junto à vida, não me deixa, eu não consigo fazer algo que não seja realmente presente no meu sentimento. Então a minha identificação ela é completa e absoluta com todas as presenças, obras, trabalhos, tudo que é manifestado por aquele que de uma certa forma é perturbado, mano. De uma certa forma sofre, mano. De uma certa forma, cara, só encontra algum tipo de paz, de descanso quando coloca pra fora, talvez numa tentativa em ser entendido, ser compreendido, né? Então assim, por que eu vou contra a minha natureza? Por que eu não consigo, sabe, de uma vez mais bem estruturada, para que disso seja continuado em alegria, gozar o fruto de todo o meu trabalho, dos meus 6 livros publicados, participações na mídia, minhas obras plásticas, sabe? Minha presença com os atendimentos, os conteúdos que eu aqui compartilho e as pessoas que eu troco que se identificam por esta transferência de algo que sentimos, mas não conseguimos colocar para fora como um objeto que vem do sofrimento. Porque eu quero limitar a minha fonte criativa, criadora, que vem desta dor existencial, deste sofrimento, sendo que estes sempre são feitos em um desdobramento para conseguir ter mais momentos, mais vivências, mais presença, algo que seja bom, algo que seja feliz. Então, novamente, cara, eu venho aqui para que eu possa me reconhecer, que eu possa me identificar, cara. E que sim, é vivo com muitas pessoas, cara. E que talvez eu jamais consiga me padronizar, mano. E isso não quer dizer que eu fiquei para trás. Isso quer dizer que eu mantenho a minha originalidade, que não é pensada, elaborada para um propósito comercial, publicitário. É visceral. É visceral. E é isso que eu precisava colocar para fora. Me sinto melhor agora. Independente de todas as realidades, né? E até mesmo ter suas presenças em algumas retratações de uma necessidade de aceitação externa. Mas que seja, cara, porque ao me sentir sozinho, mesmo que não precise e não haja nada para que me faça sentir sozinho, nesse momento eu me sinto. E de uma forma curiosa, ao criar um conteúdo como esse, que realmente vem, cara, dessa minha pulsão, paixão, amor, presença totalmente visceral e realmente, cara, sendo propulsora para um estado mais leve de identificação, de pertencimento e de esperança para ficar bem, faz com que eu reconheça, identifique
e me sinta mais possível, capaz, útil em realmente estar para aqueles que se identificam, traduzem para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos. E é isso, ficamos por aqui. Valeu!